Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia. Bom, a gente vai dar continuidade, na verdade, a última aula que a gente parou foi nesses slides aqui, vocês lembram? Né? Quem não veio, mas assistiu? Aqui, né? Sobre a questão da geografia. Quando a gente tem uma informação da geografia, isso contribui, lembra do texto, né? Como ajuda aqui, ó, a gente saber, né? Quando vê aqui a foto, a geografia, saber que tem duas Jericó, e aí facilita aquela aparente contradição, né? A gente lendo o texto, quando lê os textos, fala, tem alguma coisa aqui errada, mas o que é? Como a gente soluciona isso? Então a gente percebeu que uma simples informação da geografia bíblica, isso já vai contribuir bastante, tá? Aqui, ó, o problema da distância cultural. Então a gente falou da informação geográfica, a gente vai falar da informação cultural, como ela contribui para a compreensão adequada do texto. Porque de repente eu leio o texto e aí falo, isso aqui eu acho que quer dizer isso, tá? Mas a gente já aprendeu que a gente não interpreta o texto achando alguma coisa a respeito do texto, né? Mas procurando saber de fato se aquele termo, se aquela expressão, aquilo tem algo cultural, se tem, né, alguma informação que eu preciso buscar mais para entender aquele texto adequadamente, né? Então, 2 aos Coríntios, capítulo de número 2, e aí vocês acham que não vão conseguir porque está no escuro, a não ser que tem aí a Bíblia num celular, né? Alguma coisa assim, consegue estar acessando. Se conseguir, vamos lá procurar o 2 aos Coríntios, capítulo de número 2, versículos de número 14 ao 16, tá? 2 aos Coríntios 2, 14 ao 16. A gente vai pegar esse texto aqui e a gente vai ver como uma informação cultural favorece, né? Clareia, traz abre, né, a compreensão um pouco mais, tá? Diz assim, ó, 2 aos Coríntios 2, 14. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus, verso 15, somos o bom cheiro de Cristo nos que se salvam e nos que se perdem. Né? Verso 16. Para esses, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Sinceramente, irmãos, lendo esse texto, só lendo ele, fica claro, comunica, a gente tem assim a ideia exata do que Paulo quis dizer? Acho que não, né? Não fica um negócio meio vago, o que quer dizer cheiro de morte para a morte, cheiro de vida para a vida? Nós somos o bom cheiro de Cristo. O que essas expressões querem nos comunicar, né? O que Paulo está comunicando para esse povo aqui? Bom, para esse povo não havia essa dificuldade que tem para nós, porque eles sabiam a cultura que eles conheciam, né? A informação cultural que eles conheciam, essas expressões para eles eram naturais, comunicava, era simples assim. Para nós não, porque a gente não vive nessa cultura, a gente não sabe o que Paulo está se referindo. E aí olha que coisa interessante aqui a figura, ó. Isso aqui é um quadro, né? Daquela época de Paulo, aqui é do Império Romano, não sei se vocês estão conseguindo identificar, mas aqui tem uma biga. Uma biga era o carro romano da antiguidade, né? Um carro de guerra, né? Uma biga. E vindo aqui, ó, puxada por cavalos, né? Alguém aqui tocando uma trombeta. Aqui tem uma pessoa, tá? Que é um escravo, na verdade, vindo porque quando eles venciam a guerra, eles traziam algumas pessoas lá da cidade vencida como escravos lá, porque ele aproveitava a mão de obra. E é interessante aqui que eles entravam na cidade de Roma, então os romanos recebiam esses soldados,
né, em uma espécie lá de homenagem, jogando perfume neles. Isso era uma forma deles, né, homenagearem soldados que tinham vencido a guerra e estavam voltando então para a sua cidade. Eles jogavam perfumes. Só que esses perfumes pegavam tanto nos soldados quanto nos escravos que eram arrastados também. Então olha que coisa interessante. Paulo pega aqui essa ocasião cultural dizendo, olha, nós somos o bom cheiro de Cristo, o perfume de Cristo, para os que se salvam, os soldados, para os que se perdem, os escravos. Cheiro de vida para a vida, porque esses tinham vencido, cheiro de morte para a morte, porque esses tinham perdido, ou iam ser de fato, né, escravizados, ou iam até ser mortos também, lá que eles faziam isso em algumas ocasiões. Entenderam mais ou menos o cenário cultural, como vai dando mais sentido ao termo e o que o autor, no caso aqui Paulo, estava querendo comunicar? Só um exemplozinho para a gente entender que a informação cultural ela também favorece a gente, tá bom? Vamos lá, outro texto aí de Paulo, 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo número 7, a gente já está aqui pertinho, né? Só ir mais para frente, ou mais para o lado, mais para cima, não sei aí do celular, para onde que vai. 2 aos Coríntios, capítulo 4, verso de número 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, um tesouro em vasos de barro, o que isso quer dizer? O que Paulo está comunicando? Por que ele está usando essa figura, vaso de barro? Tesouro em vaso de barro? Né? Eu sei que coisas valiosas colocava assim num baú, num cofre. A gente hoje coloca num banco, às vezes, né? Por que ele usou isso? Por conta disso aqui, ó. Tá vendo? Então a gente também sabe, estudando a cultura, que eles pegavam vasos de barro assim, ó, e colocavam joias, dinheiro, né? Vocês lembram daquela parábola que Jesus contou lá nos evangelhos, que um homem achou num campo uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha para comprar aquela terra, não por causa da terra, mas por conta do tesouro que estava lá, né? Ou seja, tinha um tesouro enterrado. Agora eu faço uma pergunta, uma pérola, como que estava num campo? Pérola é do mar, do oceano, né? Como que estava lá? Por que estava numa terra enterrada, inclusive? Por conta disso, eles pegavam, né? Tinha essa prática de esconder. Alguns tempos atrás escondia dinheiro debaixo do colchão, né? Esse aqui enterrava mesmo, né? Eles Tem uma reportagem lá no sertão também, no Brasil, mas tem um outro nome, não é vaso de barro, não, esse é o nome. Um outro nome, que era mais ou menos isso aí, o pessoal estava procurando lá e uma pessoa achou. às vezes era, Foi para lá para achar, mas era um outro nome, não era vaso de barro, era um outro nome. às vezes é cacimba, cabaça, cabaça, né? Cabaça. Como é também, mano? Não entendi. Talha. Também tem os nomes, né? Mas a cabaça também ela preserva. É porque esses utensílios, nem sei. Bom, esses objetos, eles preservam ali, mesmo enterrados, né, na umidade, eles conseguem de alguma maneira preservar. Então, só para a gente entender, ó, por que ele fala vaso de barro, né? Por que fala que é excelência? O que é excelência? O tesouro e tal. Então a gente vai entendendo algumas passagens só com algumas informações, ó. Que é cultura. A gente estudou a cultura, a gente tem essas informações aí, entre outras também, né? Ah, tá. O Mateus capítulo 6, que eu também coloquei aqui, ó. Mateus 6, 19 e 20. Jesus diz que é para a gente ajuntar tesouro no céu, né? Não na terra. Por quê? Quem ajunta tesouro na terra, vem um ladrão, mina e rouba. A traça, inclusive, né, corrói. Então, olha só. Quando ele diz na terra, Jesus se refere a isso aqui, ó. Esse tesouro que era escondido na terra, literalmente na terra lá, né? É claro que a gente sabe que o ensino vai para além dessa informação, a gente sabe que é na vida, né? Então, a expressão terra, naquela época, Jesus estava se referindo à terra mesmo, que era enterrado, né? Mas tem esse ensino que é na vida. Então, esse tesouro que a gente quer ajuntar aqui é um tesouro que ele não é, na verdade, garantido. É um tesouro que pode se perder pelo roubo, pela deteriorização, né? Pela perda. Hoje a economia é um negócio de doido, né, irmão? Então, hoje você tem dinheiro, aplicou em alguma coisa, aquilo fracassou, você perdeu tudo. O cara que era rico fica pobre. Então, quantos exemplos a gente tem disso aí? Então, vamos lá. Bom, aqui então encerra, tá? Quero trazer para vocês outras questões.
A gente falou de expressões idiomáticas, vocês lembram do que a gente falou? Ou não recordam? O que é uma expressão idiomática? Uma expressão idiomática que faz sentido somente naquela cultura, naquele idioma. Alguém lembra que a gente falou em aulas atrás? Não? Ou talvez eu não... Talvez eu que não falei, né? Vai saber. Mas vamos lá, vamos estudar aqui pra gente... Não? Talvez... Não, né? Mas tá bom. O que é uma expressão idiomática? Antes que eu passe os slides. Expressão idiomática é uma expressão que só faz sentido naquela cultura. Por exemplo, irmão João, você falou que joga bola, né? É só um exemplo aqui, tá, varão? Não é que você é isso, não. Mas eu falo assim, irmão João, perna de pau, né? Então, eu escrevo, imagine que eu estou escrevendo isso aqui, ó, escrevendo, o irmão João é um perna de pau. Estou escrevendo aqui no Brasil. Daqui 200 anos, 300 anos, aliás, pode ser até hoje. Se for em outra cultura, né? Alguém lê lá, traduz, vai traduzir literalmente lá, né? Talvez para o inglês lá, né? Brother, João, tal. É o perna de pau. O norte-americano, ele vai ler, para ele vai interpretar literalmente isso. Porque o que está escrito lá, qual é a afirmação? Que o João é um perna de pau. Se tiver uma foto dele anexada, alguma coisa assim, ou se vê o irmão João, vai procurar a perna de pau. Porque qual é a afirmação? Que ele é um perna de pau. Né? Então ele vai falar, então cadê a perna de pau? Ele não tem, não é literal isso. Só faz sentido essa expressão no nosso idioma, porque nós sabemos o que quer dizer um perna de pau. Uma pessoa que joga mal bola, né? Ou joga bola, né? Não tem habilidade. Isso é expressão idiomática, só faz sentido naquele idioma. O que a gente tem aqui, por exemplo? Tá chovendo canivete, o negócio tá feio, o negócio tá ruim, né? Não faz sentido também isso, a gente traduzir para o inglês, eles não vão entender, não vão saber o significado disso. Para eles vai ser literal, tá chovendo canivete? O que eles entendem que a situação tá ruim? Tá chovendo cachorros e gatos. Olha só, para nós isso não faz sentido. Chovendo cachorro e gato, que coisa estranha, né? Não faz sentido nenhum. Para eles fazem. Para nós aqui é chovendo canivete, para ir lá é chovendo cachorros e gatos. Perceberam, amados? Que só naquele idioma, só naquele contexto, que essa expressão tem um sentido que não é literal, é uma expressão idiomática. Tá certo? Dos nascidos de mulher, não houve maior do que João Batista. Isso é uma coisa sem sentido para mim, porque quem não é nascido de mulher? Todo ser humano nasce de uma mulher, né, irmão? Mas percebam que na cultura, naquele idioma, isso tem um sentido. Para nós não tem, porque não faz parte do nosso idioma essa expressão. E a gente chama de expressão idiomática. E tantas outras aí que a gente podia falar, né? Isso não faz sentido nenhum. Vamos ver aqui só para a gente ter uma ideia o que é uma expressão idiomática, tá? Entrar pelo cano. A gente sabe o que é isso, né? Mas imagina se isso fosse descrito, se isso fosse... a gente estaria afirmando mesmo, o irmão Erivaldo entrou pelo cano. Alguém está imaginando, então será que ele fez isso aqui? Será que aconteceu isso aqui com ele? Não, não é isso aqui, né? Tá vendo? Então, o que é a expressão idiomática? Enfiar o pé na jaca. Aí falem, será que aconteceu isso aqui então com ele? Literalmente? Não, né? Teve lá ficou um pouco atrapalhado e tal, né? Fez alguma coisa errada, enfiou o pé na jaca. Pau na máquina. Então a gente sabe que é pau na máquina, né? Mas não é isso aqui, tem nada a ver. Não é literal isso, tá? Tirar a água do joelho. Não é isso aqui, né, irmão? Eu também não posso, sim, mostrar o que é, tá certo? Mas não é isso aqui, a gente sabe, né? Tirar a água do joelho não se refere. Trocar os pés pelas mãos. Não é isso, não se refere a isso aqui, pessoa que, né, se atrapalhou também e tal. Vamos lá. Pagar o pato. Então, rapaz, a gente tem que pagar o pato, não tem nada a ver com essa corrupção no nosso país, né? Mas não é isso aqui, não tem nada a ver, não é literalmente isso aqui, né? Então, trocando as bolas, né? Não é isso aqui, não se refere a isso. Procurando pelo em ovo, né? Também não é isso. Procurando pelo em ovo a gente sabe o que é, né? Pisando em ovos. Então, você tem que ser muito cauteloso e tal, muito delicado no que fala, no que faz, né? Não é isso, literalmente. Marcando touca. Tem essa expressão por aqui também, na região, não? Tem? Não tem nada a ver com isso aqui, não, né? Dando mole. Dando mole? Lá em São Paulo tá moscando. Dando
Tá vacilando, tá moscando, marcando touca, né? Então é mais ou menos essa ideia aí. Enchendo linguiça. Tem uns pregadores, tem a expressão aqui que o pregador encheu linguiça, não? Não tem? Tem. Então, não é isso, né? Ainda, se fosse aqui, tava bom demais, né? Mas quando o pregador enche linguiça, é uma tristeza. Então vamos lá. Chorando leite derramado. Não é isso que a gente está se referindo, mas é outra coisa. Chutando balde. Então, ó, não é isso, né? Se refere o termo. Batendo as botas, irmão. Então, morreu. Olha só. Morreu, pessoa. Morreu, bateu as botas, né? Também nós temos uma linguagem chamada de eufemismo. O eufemismo é quando você abranda, né, aquela situação com uma palavra que não traz esse impacto. A pessoa morreu. Pá, isso é impactante, isso aí. Não, a pessoa bateu as botas, né? Tal. João sem... Olha aí, João. João sem braço. Não é isso, né, mano? Não é isso não, né? Então, João sem braço é aquela pessoa que ela se faz de desentendida, não é isso? Então, vamos lá. Tá se lixando. Então, a irmã Gildete está se lixando. Não é isso que eu estou me referindo aqui, ó. Né? Então, não está dando importância. Percebe, irmãos? Está se lixando, não está dando importância. Não faz sentido em outro contexto, né? Em outro idioma. Com o pé atrás. Eu estou com o pé atrás com alguns alunos que não fica aparecendo na aula. Estou com o pé atrás. Mas não é isso aqui que eu estou me referindo, né? Está com o pé atrás. Engolindo sapo. Isso aqui é uma imagem bonita. Depois vocês pensem quando vocês forem jantar, tá? Engolindo sapo, então não é isso aqui que a gente está se referindo, ó. Tem nada a ver, né? Se um aluno aqui falou, que nojo. Pendurando as chuteiras. Aí, ó. No caso do jogador, tudo bem, mas na maioria dos casos não é isso que a gente está se referindo, né? Chá de cadeiras, não sei se vai dar para vocês enxergarem, mas aqui, ó, tem um monte de cadeirinha. Isso aqui é cadeirinha, tá vendo? As cadeirinhas, miniatura de cadeira. Não é isso que a gente está se referindo, né? Com a corda no pescoço, irmãos. A gente também não está se referindo com essa expressão falando disso, mas sim a pessoa está ali passando um sufoco, uma dificuldade, né? Financeira, geralmente. Mala sem alça. Aí alguns estão se referindo ao cunhado, alguém assim, né? Não é isso que a gente está se referindo, ó. É uma pessoa que é complicada, difícil, tudo mais. Segurando vela, eu fiz muito isso quando era menino. Segurando vela, mas não é isso aqui que eu estou me referindo, né? Vocês sabem o que é segurar vela também aqui, expressão? Não? Vamos lá, eu acho que aqui tá. Com a faca e o queijo na mão. Uma pessoa que tem todas as condições, não isso aqui que a gente está se referindo, né? Uma mão na roda, olha só, não é o que o irmão Pedro faz quase todo dia, né, irmão? Põe a mão na roda lá, né? Não, a mão na roda, isso aqui foi muito útil, né? E tal. Acertou na mosca. Então não é isso que a gente está se referindo, tá certo? Aqui foi exato lá na questão. Sem pé e sem cabeça, uma coisa que não faz sentido, mas não é isso aqui, ó. Tá? Sem pé e sem cabeça. Descascando abacaxi. De vez em quando a gente tem que fazer isso. Descascar o abacaxi. Mas não é isso aqui. Se fosse, estava bom demais. Isso aqui não dá estresse nenhum, né? Mas descascar o abacaxi em algumas situações aí é desgastante. Está com minhoca na cabeça. Não é isso que a gente está se referindo. A pessoa que está pensando bobagem, tudo mais. Pedra no sapato. Então, ó, fulano é uma pedra no meu sapato. Não é assim que a gente fala, irmão? Né? Ou seja, pessoa que me incomoda demais. Pisando na bola. Se fosse aqui também estava bom, né? Uma pessoa que muitas vezes prejudica a outra. Andando na linha. Então, a gente precisa andar direito, fazer as coisas certas. Não é isso que a gente se refere aqui, como mostra a imagem. Quebrando o pau. Se fosse aqui também estava bom demais, né? É briga, discussão, ofensa, né? Quebrou o pau. Fez um barraco também, né? Lavando as mãos. Ó, eu lavo as minhas mãos porque eu estou explicando aqui. Se vocês não entenderem, eu lavo minhas mãos. Não, né? Lógico que eu não vou fazer isso. Mas não é isso aqui que a gente está se referindo. Pondo as barbas de molho. Vocês já ouviram também essa expressão, irmãos? Aqui, ó. Não é isso que a gente está se referindo, né? Então, isso é expressão idiomática, tá bom? Isso é o que a gente quer falar sobre expressão idiomática. Pode acender, meu amor, por favor. Só para a gente encerrar aqui.
Tá? Então os slides eu quis passar para vocês essa ideia do que é uma expressão idiomática. Vocês lembram de alguma outra? Vocês querem falar sobre alguma expressão idiomática aí? Chutando o pau da barraca. Chutando o pau da barraca, mano. Isso quer dizer o quê? Nem que nada. Chutando o pau da barraca. Vou jogar tudo pro alto, né? É mais ou menos isso mesmo. Então, só para a gente entender, irmãos, deixa eu virar aqui agora, deixa eu só desligar aqui. Então, a gente viu o que é expressão idiomática, e na Bíblia tem muito isso, muitas expressões que a gente não deve levar como literal, é exatamente assim, tá? É uma expressão, né? Por exemplo, Jesus disse assim: olha, vocês não se preocupem quando vocês forem levados aos tribunais e aos reis, porque eu darei boca para que vocês falem. Então Jesus estava afirmando o quê? Que ia dar uma boca mesmo, física? Não, né? Ia estar dando o quê? A capacidade de falar. Então percebam que, exato. Então percebam que não é literal, a gente não pode levar isso na literalidade do texto, tá? Então eu vou falar com vocês hoje sobre expressões idiomáticas no sentido, aliás, não expressões idiomáticas em si, né? Mas linguagens da Bíblia, tá? Então, expressão idiomática a gente sabe que só faz sentido naquela cultura, naquele idioma. Agora, qual é o problema? Que nem sempre a gente identifica isso no texto, né? Vocês lembram da primeira aula que nós tivemos? Acho que foi a primeira, do Provérbios 11, 25, 24, alguma coisa assim? Como maçã de ouro em salva de prata. Quem lembra disso? Lembram? Então, maçã ali, como que a gente vai descobrir que o termo maçã ali não se refere à fruta que nós conhecemos como maçã? Muito difícil, né, irmãos? E que sentido faz maçã de ouro em salva de prata? O que isso quer comunicar? Então, a gente entendendo o cenário, o contexto e o que significa, inclusive, aquela maçã de ouro que era laranja, aí a gente vai construindo a ideia. A gente, agora faz sentido, né? Uma maçã de ouro, salva de prata, aquele contexto de calor, então era uma fruta que as pessoas usavam para fazer suco, que é a laranja. Só que não é chamado de laranja, é maçã de ouro. Por quê? Porque a Bíblia, ela é escrita num contexto da sua cultura, da sua época, né? Então esse é o grande problema que nós temos com a Bíblia, que a Bíblia ela não é escrita para a nossa época e dentro do nosso contexto cultural, geográfico e tudo mais. Então aqui que a gente tem um desafio de não estar interpretando errado. E como a gente não vai interpretar errado? Se a gente observa certo, a gente interpreta certo e vai aplicar certo, né? Vamos lá falar então sobre as linguagens da Bíblia, tá? Linguagem literal, não sei se vocês querem anotar aí, linguagem poética, alegórica e simbólica. Esses três tipos de linguagem aqui que eu quero falar com vocês na aula de hoje aqui, né? Então, o que é linguagem literal? É a mais fácil que tem, não tenho que discutir muito sobre isso, é o que está escrito, significa aquilo lá e pronto, acabou. 1 Timóteo, capítulo 5, vamos pegar os exemplos? Vamos lá? Literal poético. Literal, poético, linguagem, né, poética, linguagem poética, linguagem alegórica e simbólica, tá? Então você tem o literal, o poético, o alegórico e o simbólico. Nós vamos falar cada um deles. O que nós vamos falar agora é a linguagem literal. Então, linguagem literal. O que é linguagem literal? Como está escrito é exatamente aquilo lá que está expressando. Então, 1 Timóteo, capítulo de número 5, versículo de número 23. 1 Timóteo, vamos acompanhar aqui juntos, né? Procurar aqui também. 1 Timóteo 5 e 23. A ninguém, é o 23. Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. O que eu fiz aqui? Peguei um versículozinho, né? E aí você fala assim, André, mas você falou para não pegar um versículo só e interpretar. Lembram? Eu falei, não, a gente tem que pegar todo o contexto. Não, melhor ainda, a gente precisa pegar o capítulo. Melhor ainda, a gente precisa estudar o livro, né? E quais são as perguntas que a gente faz quando a gente estuda um livro? Quem escreveu? Para quem escreveu? Como escreveu? Quando escreveu? Por que escreveu? Lembra das perguntas? Então, olha só, quem é o escritor de 1 Timóteo? O apóstolo Paulo. Para quem está escrevendo? Para Timóteo. Quem foi Timóteo? Um jovem pastor, né? Um jovem presbítero lá na cidade de Éfeso.
que estava pastoreando a igreja lá. Paulo estava dando conselhos pessoais, orientações ministeriais para esse jovem chamado Timóteo. Entre esses conselhos, Paulo aqui no capítulo 5, no verso 23, entre outros, né, se a gente ler o capítulo 5, a gente vai ver que ele está dando vários conselhos, né? Não faça isso, faça aquilo, tal. E entre esses conselhos, no verso 23, ele dá um conselho: não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. A gente não pode pegar isso aqui e falar, não, isso aqui deve ter algum significado aqui espiritual, né? Talvez Paulo estava falando, olha, a água só, que pode simbolizar a palavra de Deus, né? Ela deve vir também com vinho, que é a alegria, o símbolo. A gente vai estudar os símbolos aqui, os seus significados, né? Não, mas não é isso. Paulo não está trazendo símbolos aqui. Paulo está falando literalmente. Só que a gente ainda faz uma pergunta. Mas isso é um mandamento, é uma ordem? Todos os discípulos de Cristo, ao beber água, tem que colocar um pouquinho de vinho também? Percebam, amados, que a gente precisa ter atenção, né, do que está escrito aqui. Se é uma ocasião específica lá que Paulo está escrevendo. Vocês lembram que nós lemos também Atos dos Apóstolos, capítulo 16, lá para o verso 31? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Lembram desse texto? Né? Então, o que era ali que nós estudamos? Não era uma promessa, esse texto não é uma promessa para todos os cristãos em todos os lugares. Nós estudamos o contexto da época, que eles estavam vivendo, o que aconteceu, o carcereiro e tudo mais, não é? Percebam que todas as passagens nós precisamos ter a cautela, a prudência de tentar entender o texto, irmãos. Porque senão o que vai entrar? Nossa imaginação. Ah, eu acho que é isso. Ah, eu ouvi o pregador tal falando isso. Eu vi não sei quem dizendo isso. Talvez o que nós ouvimos, se tiver certo, ótimo. E se não tem nada a ver? E se a pessoa fez uma afirmação lá que os pregadores falam um bocado de coisa, né? Como diz uma aluna minha, falar até papagaio fala, ela diz, né? Então assim, não é porque alguém falou, não é porque nós ouvimos em uma pregação que a gente precisa abraçar aquilo e reproduzir isso, repetir isso. A gente precisa ter muito cuidado, a gente precisa ter a convicção, se o que nós afirmamos, se o que nós acreditamos, o que nós pensamos a respeito de tal passagem, de fato isso procede, de fato é assim, é isso que o autor quis comunicar, é isso que Deus está nos ensinando, está nos comunicando, né? Como a gente julga que para nós é importantíssima a palavra de Deus, entendê-la, porque é ela que vai direcionar a nossa vida, a gente toma decisões a partir do que a gente entende da palavra de Deus, não é isso? A gente assume uma postura de vida, a gente abraça valores e princípios para a nossa vida a partir do que nós entendemos que a Bíblia nos orienta, que para nós não tem outro livro sagrado, não é um sonho, uma revelação, uma visão, uma profecia de alguém que direciona a nossa vida, que nos faz tomar decisões, é a palavra de Deus. Quando a gente pega essas coisas, irmãos, eu não estou dizendo que Deus não se comunica com a gente através desses, né, visões, sonhos, profecias e tudo mais, mas cuidado, quem é que garante que de fato é Deus que está agindo, que é Deus que está, aliás, que critério nós temos para falar, não, de fato é Deus que falou aqui? Porque, irmão, falar língua estranha, pular, rodopiar e ter cara de pregador, isso não basta. A gente precisa saber se o fulano, a fulana está declarando, está de acordo com o que Deus já deixou aqui, ó, para nós, que é a revelação perfeita, a profecia que não falha, tá certo? E aliás, se os cristãos estudassem a Bíblia como deveriam estudar, esses meios de Deus comunicar não seriam nem tão necessários, sabia? Por que Deus muitas vezes, né, Ele se comunica com a gente dessas maneiras assim? Ele quer chamar a nossa atenção porque a gente está meio distraído, a gente não está refletindo na lei do Senhor de dia e de noite. Porque aqui está a revelação perfeita e a vontade de Deus. E Deus não falará jamais, em hipótese alguma, nada que já não esteja escrito aqui, ó, como princípio, como valor. Senão Deus está se contradizendo, isso não pode acontecer, né? Eu sei que pessoas falam em nome de Deus dizendo o que Deus está dizendo, e Deus não tem nada a ver com aquelas conversas lá e tal. Então, o que a gente tem que fazer? Bom, eu preciso saber, isso aqui é literal? É literal. Tá, é literal, Paulo disse mesmo para Timóteo fazer isso, pegar lá a água que ele estava tomando e colocar vinho. Por que Paulo disse isso? Olha as perguntas que nós vamos falando. Por que Paulo disse isso?
Por que nós estamos fazendo aqui? Eu não estou tentando descobrir no texto imediatamente o que Deus quer falar comigo. Lembra desse exercício, essa sequência? Então, primeiro eu vou descobrir o que o autor, o que Deus estava comunicando para aquele povo, ou Paulo aqui, né? Deus, através de Paulo, estava orientando e aconselhando Timóteo. Por quê? Eu fiz uma pergunta, preciso ter uma resposta. Como eu vou ter essa resposta? Estudando a cultura, a geografia. Bom, lá na cidade de Éfeso, nos diz a história, a arqueologia, que a água era muito alcalina lá. E o Timóteo, é o que Paulo vai dizer aqui, ele tinha algumas enfermidades, ou uma enfermidade no estômago. Talvez, isso não é nem o mais importante, talvez uma gastrite, alguma coisa assim, que a água estava fazendo mal. Paulo só deu uma orientação, olha, mistura um vinhozinho aí, porque dá uma quebrada na alcalinidade da água e está tudo certo. Simples, né, irmão? Tá, então eu descobri aqui. Então é isso que Paulo estava comunicando lá para o Timóteo. E vinho, era vinho mesmo? Vinho. Era vinho. Eu sei que a maioria dos cristãos no Brasil, e principalmente de igrejas pentecostais, são abstêmios, né? Isso quer dizer, não ingere nada que é alcoólico. Ou quase nada, né, irmão? Tem umas coisinhas que tem um licorzinho e tal, né? Champanhe e tal. Mas a maioria dos cristãos de segmento pentecostal, assim, não ingere nada. Mas a Bíblia proíbe isso? Não proíbe. É uma decisão das denominações e da tradição lá que, tá certo? Mas a Bíblia condena? Não. A Bíblia proíbe? Não. É forçar muito o texto. É mais honesto falar assim, não, a minha igreja ou a gente aqui decidiu não ingerir bebida alcoólica. Tudo bem, mas falar que Deus proíbe, aí é uma coisa complicada. O que a Bíblia adverte é sobre a embriaguez. Tá certo? Agora, lógico, a gente tem a prudência, muitas vezes. Por que muitas vezes as igrejas, principalmente as pentecostais, elas decidiram ou decidem por isso? Muitos irmãos vieram de um histórico de alcoolismo, né? Então, mesmo o cara liberto lá, aceitou Jesus, às vezes, né, se era fraqueza, a fragilidade dele, o pecado que dominava ele antes de Cristo, então é prudente que ele não volte, né? Uma coisa puxa a outra. Exato. Então, assim, agora a maioria dos irmãos que não tiveram um histórico de alcoolismo, e até desde a sua meninice, às vezes tem esse hábito na família de tomar um vinho, alguma coisa, isso vai ser tranquilo. Tanto é, irmãos, na Europa, quase toda a Europa, os irmãos evangélicos, gente de Deus, gente salva, tudo mais, eles fazem uso de bebida no vinho, por exemplo. Os irmãos na Alemanha bebem cerveja, tranquilo. Percebam que é uma questão muito mais cultural do que teológica, né? Então, assim, a gente precisa ser honesto, pelo menos. Tá, eu participo de uma igreja que não faz uso disso, então vou respeitar e não faço isso. Mas dizer que alguém está pecando, dizer que isso é pecado, esse é o grande erro, tá certo? A Bíblia vai falar sobre a embriaguez, ou seja, você ser dominado pelo álcool. Aí é um grande problema. A gente pensa que, como a gente vive hoje, sempre foi assim, né? Não. Por exemplo, as igrejas sempre celebraram a ceia com vinho, não era suco Maguari, suco Del Valle, não. Era vinho mesmo, tá certo? Estou falando da história da igreja, estou falando de 1900 anos de história da igreja. Uns 100 anos atrás, aí, 1920 mais ou menos, nos Estados Unidos, né? Numa cidade lá, não lembro se foi o Texas, era uma cidade onde tinha muitas pessoas andavam armadas, né? Então, sim, as pessoas comuns andavam armadas e tinha muito consumo de álcool ali. Então, imagina só, álcool com arma não é uma combinação boa, né? E então, como tinha esse histórico de violência, né, os irmãos então das igrejas nessa região decidiram então tirar a bebida, o vinho e tudo mais. Então, de lá para cá, de 100 anos para cá, é que algumas igrejas começaram a não usar mais o vinho mesmo, né? Como a Bíblia mostra, o vinho que Jesus, a água que Jesus transformou em vinho era vinho mesmo, irmão, vinho alcoólico, fermentado, bom inclusive, né? Não é essa cachaça que nós temos no Brasil. Quando a gente pega os melhores vinhos do mundo, você vai ver que são bem suaves. Claro que se tomar um barril vai ficar bêbado, né, irmão? Que aqui no Brasil, você tomar 2 taças de alguns vinhos aqui, você fica doidão, porque aqui o nível alcoólico é muito grande. Mas enfim, o que eu quero dizer é que a gente chegou no contexto aqui, a gente vai identificando o que, para quem é a mensagem, tá? Então descobrimos tudo isso e o que isso quer dizer para mim, o que esse texto aqui contribui, o que Deus quer me comunicar através desse texto aqui. Há para nós uma mensagem? Claro que há, em toda a Bíblia de alguma maneira há, direto ou indiretamente.
Bom, como Paulo estava aconselhando o jovem pastor Timóteo a se cuidar fisicamente, é o que Deus também nos recomenda, que a gente se cuide fisicamente, cuide da saúde. Outro ponto que muitas vezes a gente não entende, né? Nós evangélicos, a gente acha que todo cuidado do corpo é pecado, né, irmão? A gente acha assim que tem que, né, as coisas espirituais não passam pela via do material, né? Não, se somos templo do Espírito Santo, a gente não pode ter desequilíbrio. Esse é o ponto que a Bíblia sempre trata, né? O desequilíbrio. Então, por exemplo, a comida não é boa? Não é uma coisa boa? Comer demais não é pecado? A Bíblia não chama de glutonaria? Então vale isso para tudo, né? Então você precisa ter um equilíbrio, uma temperança, tá? Só para dar um exemplo aqui do que é literal. Literal é como está escrito. Se Paulo disse para o Timóteo beber água misturado com vinho, é isso mesmo. Porque ele tinha enfermidade, a enfermidade não era nenhum cão, não era demônio, não era nada psicológico, era enfermidade no corpo, no estômago e tudo mais. Isso aqui é literal. Do jeito que está escrito, a gente interpreta dessa maneira, tá? Linguagem poética, Isaías, capítulo de número 55. Isaías, capítulo número 55. Então, literal é o mais simples que tem. É o que está escrito, é dessa maneira que está escrito. A gente interpreta literalmente como está escrito. A linguagem poética, né, vou pegar aqui Isaías capítulo 55, só que, irmãos, prestem atenção. Existe uma linguagem que nós chamamos de profética. Eu não vou detalhar isso não, tá? Não vou falar sobre. Mas o que é uma linguagem profética? O que é um livro profético? O que é o livro de Isaías, por exemplo? Daniel, Jeremias, Isaías, né? Os profetas. Então são livros proféticos. Tem conteúdo que predizem o futuro, que falam do presente, mas falam do futuro também, né? Só que dentre esses textos, mesmo sendo livro profético, né, dos profetas, existem linguagens literais, existem símbolos, existem poesias também. Tem livros que a gente considera como uma categoria literária de poesia. Por exemplo, Salmos é um livro poético, né? Cantares de Salomão, livro poético. Inclusive, irmãos, quando os irmãos vão estudar o livro de Cantares de Salomão, tentam fazer uma manobra, que é assim, não, o Salomão lá representa Jesus, né? E a sunamita representa a igreja. Não é o que Salomão escreveu, não é o que o livro ensina. Sabe o que o livro vai nos ensinar? Que para nós é estranho? Por que é estranho? Porque é um tabu que a gente tem no nosso meio, que é falar sobre sexo arrepia, não é? Fala sobre sexo na igreja, sexualidade. Não fica um negócio meio assim, meio desconfortável? Não, irmão? Parece que é um negócio pecaminoso. Não, o sexo é coisa de Deus. Deus que criou em nós as zonas erógenas, o orgasmo. Já pode falar essas horas, essas coisas, né? O orgasmo, as zonas erógenas, o prazer sexual, é Deus que cria isso. Só que Deus cria isso para ser vivido, né, experimentado num contexto de matrimônio, de compromisso, de aliança. Esse é o ponto. As pessoas até pensam às vezes que o pecado do casal lá que Deus reprovou foi lá no Éden, foi o sexo, né? Não tem nada a ver. É uma bênção de Deus. O sexo é criado por Deus, é Deus que criou todas essas coisas aí para a gente desfrutar. E o que acontece? Então, Salomão escreve lá o amor entre um homem e uma mulher. Ponto final, irmãos. O que quer ensinar o Cantar de Salomão é sobre a sexualidade. E um bocado de coisa boa que a gente aprende lá para o convívio matrimonial. Se nós estudássemos esse livro de Salomão, como deve ser estudado, nossa, quanta coisa boa para as nossas relações matrimoniais a gente extrair de lá. Quanta coisa. Deus se preocupa com todas as áreas da nossa vida. Por que não com o sexo também? Se é Ele que criou, se é Ele que propôs isso, né? Então, só para a gente entender que às vezes há uma tentativa assim de distorcer algumas questões. Por quê? Porque a cultura, a tradição religiosa, né, vai às vezes condicionando isso aí. Mas vamos lá. Capítulo 55 de Isaías, versículos de número 12 e versículo de número 13. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros, né, que é um montezinho pequeno, exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. E em lugar do espinheiro crescerá faia, em lugar da sarça crescerá murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno que nunca se apagará. Eu faço a pergunta para vocês: a gente pode considerar esse texto como literal?
Será que pedra, monte, rocha pode ter prazer, alegria? Será que árvore bate palma? Já viram alguma árvorezinha aí batendo palma de alegria? Não, né, irmãos? Isso aqui é linguagem poética. Há uma poesia, não é literal isso. A gente não considera isso como literal, porque é impossível, inclusive, né? Então isso é literalidade. Salmo 6, vamos ler o Salmo 6 para dar outro exemplo, né? Salmo 6. Vai uma outra dica aqui, não sei se eu já falei isso para vocês. Vai uma outra dica. Irmãos, em Antigo Testamento e principalmente em livros de linguagem poética, cuidado para extrair desses livros, desses textos, alguma doutrina, algum ensinamento doutrinário, tá? É muito perigoso, porque a linguagem não é literal. Então a gente precisa ter muito cuidado. Eu gostaria muito que vocês fossem gravando essas coisas na cabeça de vocês. Por exemplo, quando a gente lê o Antigo Testamento, o que a gente precisa fazer? Lembram? Estou perguntando porque eu já falei para vocês. Não lembro? Eu posso ler o Antigo Testamento, estudá-lo, interpretá-lo e aplicá-lo na minha vida? Posso? E se tiver alguma passagem lá dizendo, por exemplo, para eu não usar certo tipo de tecido, não usar algumas sementes para plantar, não cortar os cantos da minha barba arredondada, não fazer o pezinho do cabelo, tem esses textos lá, ué. Esse é o ponto. Quando a gente estuda o Antigo Testamento, a gente sempre precisa entender, irmãos, que ele precisa ser ligado ao Novo Testamento, tá certo? Então há muitas questões do Antigo Testamento que pertencem à velha aliança, à antiga aliança, a um povo específico que era os judeus, que Deus naquela aliança, naquele contexto, fez lá um concerto com aquele povo, tinham leis que eram específicas para eles. Porque se a gente não considerar isso, e se a gente for honesto, por exemplo, um dia um irmão falou assim para mim: irmão, quem não dá o dízimo em um mês, quando for dar no outro mês, tem que dar 2 vezes, né? Dobrado. Porque a lei diz isso. Tem lá no Antigo Testamento. Quem não entregava o dízimo num mês, teria que dar no outro mês o dízimo e o quinto. O que é o quinto? Se você pega 100%, divide em 5, fica 20. Então tinha que dar o quê? O 20% mais o 10%, tinha que dar 30% da renda. Isso é uma ordem do Antigo Testamento. No Novo Testamento isso aparece? Não. Perceba que a gente tem que ter muito cuidado para você ir no Antigo Testamento, pegar algumas passagens lá e já fazer a interpretação e a aplicação. A gente tem que saber se o Novo Testamento, se Jesus, os apóstolos, né, eles também continuam esse ensino. Então, o Novo Testamento a gente chama que teve descontinuidade do Antigo Testamento em muita coisa, algumas continuidades. Então, a gente só pratica o Antigo Testamento quando o Novo Testamento ele confirma, tá certo? Por exemplo, tem os 10 mandamentos, as 10 palavras, né? Não matarás, não adulterarás, aquela coisa toda. Jesus confirmou os apóstolos o Novo Testamento, que a gente não deve, continua isso, não deve matar, não deve cobiçar, não deve tal. Tem só um desses 10 que o Novo Testamento não dá continuidade, que é a guarda do sábado. Por quê? No Antigo Testamento a gente vai ver que a guarda do sábado era uma aliança entre Deus e os judeus. Nós não somos judeus e nem vivemos sob a antiga aliança. O Novo Testamento não tem, tanto é que houve algumas heresias no Novo Testamento, né, querendo fazer com que os cristãos, os discípulos de Cristo, guardassem o sábado. E aí Paulo teve que escrever Gálatas, tem o livro de Hebreus para combater isso. Paulo também escreveu os Colossenses para combater isso, que era uma heresia. Percebam, amados, como a gente... E aí o que acontece aqui? Olha a necessidade de ter um conhecimento macro, total da Bíblia, o abrangente, né, melhor dizendo, né? Então a gente está caminhando para isso, para que a gente conheça tudo isso aí. É um desafio, não é um negócio do dia para a noite, né, que a gente vai ter esse conhecimento. É de fato essa dedicação que a gente deve ter. Então vamos lá para o Salmo 6, versículo de número 6, só para a gente entender o que é aí essa linguagem poética, né? Os Salmos é o que tem mais, todo Salmo é uma linguagem poética, né? Tem coisas literais, mas a maioria é poética. Salmo 6 e verso 6. Já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já pensou a gente considerar isso aqui literal? Quem é que pode chorar tanto e inundar o quarto assim, a ponto da cama boiar?
Não é o que Davi está falando aqui? Só em desenho, né, irmã, que a gente vê isso, né? No desenho. Você já ficou molhado. Mas não assim para inundar a cama, né? Fazer a cama nadar por causa das lágrimas. Isso aqui é uma linguagem poética. Aliás, a gente chama isso aqui, além de linguagem poética, a gente chama de um hipérbole. O que é uma hipérbole? É um exagero. Estou morrendo de fome. Na grande maioria das vezes ninguém está morrendo de fome. Está com muita fome. Mas não é exagero? Se esse menino aqui não mudar isso aqui, eu vou matar esse menino. Não, não vai matar. As mães são exageradas, né? Menino, se não parar aqui, eu vou te jogar pela janela. Não, isso é exagero. Ela não vai fazer isso. Está exagerando. Quando João, lá no seu evangelho, disse assim: se fosse escrito tudo que Jesus fez aqui de milagre, os livros do mundo não poderiam registrar isso. Isso é um exagero. Isso não é literal. Então existe a linguagem poética, geralmente ela é exagerada. Ela extrapola, justamente para chamar a atenção. Foge da lógica, né? Foge das coisas naturais, normais. Então a poesia é isso, né? Tira a gente da racionalidade, daquilo que é razão mesmo, literal, do lógico e tudo mais. Então, só para a gente entender o que é linguagem poética, tá? Então, quando vocês lêem na Bíblia aí, por exemplo, o próprio Davi em Salmos dizendo assim: sou velho, já fui moço, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Isso a gente pode pegar como doutrina e comportamento e verdade doutrinária para o Novo Testamento? Não. Foi uma experiência pessoal de Davi, né?